89. Óleo de soja Canoelas 900 ml, 6,59. Café Três Corações 500 gramas, 7,99. Leite condensado moça 4,89. Omo 1,6 kg, 13,98. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, a audiência, o carinho, a gentileza e essa permissão que a senhora e o senhor estão nos dando para esse contato aqui, que esperamos seja do seu agrado. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Conforme eu disse, em breve, já a partir do mês que vem, novidades aí nessas duas praças. Eu hoje trouxe um convidado muito especial, que na realidade não é nem um convidado, é um parceiro nosso aqui da televisão, é o nosso diretor aqui do canal e é uma pessoa com quem nós vamos travar um bate-bola sobre os assuntos dessa semana, que foi uma semana curiosa sobre todos os aspectos e com vários acontecimentos. Eu vou iniciar o bate-papo com Marcos Falcone logo após o nosso primeiro intervalo comercial. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra, e ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta. Conforme eu falei no bloco anterior, hoje vamos fazer um bate-bola aqui com o diretor aqui do canal, Marcos Falcone. Marcos, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e a gente poder trocar uma ideia a respeito dos acontecimentos. E eu queria começar o programa de hoje falando sobre vacinas. Sim. É o assunto do momento, né? É a vacinação, ou a produção de vacinas e a distribuição de vacinas. Hoje eu estava lendo no Correio Brasiliense, hoje pela manhã, que o Exército fez a distribuição das vacinas pelo Brasil todo e terminou essa distribuição com 1 dia de antecedência do prazo programado e estipulado pelas próprias Forças Armadas para fazerem essa distribuição das vacinas. O que, de sorte, isso é muito louvável. Mas alguns pequenos problemas já começaram a acontecer. Note, por exemplo, que em Manaus, onde já tivemos todo esse problema do oxigênio semana passada, Manaus foram surrupiadas
mais de 60 mil vacinas. Para ser mais exato, 60.700 vacinas. Desapareceram. Aí a gente para se perguntar. Manaus já teve um problema com a secretária de Saúde e com o governador que compraram respiradores numa loja de vinhos 307% mais caro do que a média de preço dos respiradores comprados pelos outros estados. Esse mesmo governador que deixou faltar EPI, equipamentos, em vários municípios de desafetos políticos dele. Teve esse problema todo com oxigênio semana passada e agora desaparecem mais de 60 mil doses de vacina. Há seriedade nesse país? Está tendo seriedade com relação às vacinas? Eu primeiramente queria falar o meu cumprimento cordial para os amigos aqui do programa Bernardo Filho, só para não perder o embalo, né? Alô, amigos do programa Bernardo Filho. Queria dar boa tarde, bom dia, boa noite para todos. É muito bacana estar aqui falando com o Bernardo, porque eu sempre saio daqui com alguma coisa que eu não sabia, eu sempre aprendo aqui com o Bernardo. E a preocupação grande de todos hoje, com relação ao tal do custo Brasil, esse é um item a mais que a gente tem que inserir no custo Brasil, custo roubalheira Brasil. Não é possível que 60.700 vacinas tenham sumido, evaporado. Será que foram usadas para, sei lá, vacinar jacarés, elefantes que nem tem na Amazônia, né? Isso aí, para mim, parece mais uma dessas sacadas das pessoas que estão aí para se prevalecer da miséria alheia, acharam uma brecha para retirar esse material da guarda, porque não sei se você viu que tinha Polícia Federal, o negócio estava super policiado à primeira vista. Agora, lá nos meandros, a gente não sabe o que aconteceu. Esse custo Brasil, ele tem que ser evitado de toda maneira, porque é corrupção, roubo, e quem sofre no final das contas é o contribuinte, que é o próprio povo brasileiro. Então, se as pessoas não fizerem uma gerência agora com muito cuidado para poder otimizar a questão da vacinação, apesar da vacina já ter chegado no território brasileiro, as mortes não poderão ser evitadas. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas mergulhem de cabeça nisso que está aí, para que a gente saiba gerenciar o pouco que está vindo para o Brasil. Ainda tem a bobagem que fizeram aí com a China, não tem problema político, mas a vacina ainda não chegou. A questão da Índia, o avião não levantou para buscar, porque o pessoal lá ficou preocupado em resolver o problema da Índia primeiro, para depois poder liberar. Isso é o que se fala. Agora, os reais motivos a gente nunca vai saber, porque nós não estávamos lá no momento das negociações e nesse momento aí onde sumiram, entre aspas, né, essas vacinas aí, 60.700 vacinas. Num momento desse de crise, mesma coisa que você está atravessando o deserto e ao invés de beber a água, dá água para o camelo. Não tem jeito. A gente tinha que levar a vacina para quem realmente está necessitado e não deixar que elas sumissem para quem sabe Deus serem vendidas aí no mercado negro. Daqui a pouco vai aparecer gente vacinada aí que está fora do planejamento do Ministério da Saúde. Não, inclusive, tem um outro fato bastante grave também que está acontecendo em Manaus, que é o famoso fura-fila. Pessoas da sociedade amazonense postando nas redes sociais elas tomando a vacina. Ostentando aquele momento da vacinação. Aí a gente para pensar, a gente já tem pouca vacina. Essa é a grande verdade. O Brasil, ele foi ingênuo, ou os nossos dirigentes foram ingênuos, em confiar demais nos possíveis fornecedores de insumos para a produção de vacinas. Por que eu digo isso?
uma opinião pessoal minha, a Sinovac usou o Instituto Butantan para teste das vacinas, para que ela tivesse certeza da sua vacina, e agora está negando insumos ao Instituto Butantan. Com certeza, não é por falta de dinheiro, não é porque o governo brasileiro deixou de pagar alguma coisa, não, absolutamente não. Existe agora o interesse da China em vender para outros mercados. Diluir, né, ao estilo inglês de don't put all the eggs in one package, não põe todos os ovos numa sacola só. Né? If you stumble, you may break them all. Se você tropeçar, pode quebrar todos eles. Então, pulverizar a sua produção de insumos, abrindo mais mercados para a sua própria vacina. Eu penso que houve uma certa ingenuidade nas negociações, uma falta de contundência. O que aconteceu hoje na Índia, por exemplo, que o instituto que fabrica a vacina, fabrica os insumos para a vacina da AstraZeneca, pegou fogo hoje de manhã. Morreram 5 pessoas. Olha. Então não contem com a vacina indiana. Tá? Esse instituto ele estava programado para uma produção de 50 milhões de vacinas mês. Ora, pegou fogo, agora só Deus sabe como é que vai ser essa recuperação. Principalmente se for um incêndio na linha, né, de produção. Né? Não, parece que não. Parece que não. As primeiras notícias que chegaram até a gente é que não. Bom, mas isso também implica numa meia trava. Um atraso. Mas, por outro lado, eu vou te dar uma... De tanto falar coisa ruim, agora eu vou dar uma esperança boa à senhora e ao senhor. Nós já temos três institutos no Brasil trabalhando na pesquisa da vacina brasileira, 100% brasileira, que é o Instituto de Medicina, a Faculdade de Medicina da USP São Paulo, que é a Faculdade Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais, o FMG, e é o Instituto INCOR, o Instituto do Coração. Essas 3 instituições estão trabalhando na vacina brasileira, todas já em fase de aprovação pela Anvisa dos estudos clínicos. Você sabe qual é o tipo de vacina? Se é vírus morto? Não, infelizmente o que acontece? Eu escutei uma entrevista do Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, ele que apresentou esses dados, mas ele também não deu grandes detalhes, não deu um detalhamento maior desses dados, apenas disse que haviam de início 14 estudos de vacinas brasileiras, essas 3 foram as 3 que mais avançaram, tá? E agora precisa apenas de uma autorização da Anvisa para o restante do prosseguimento do processo. Então passa a ser também uma boa notícia para os brasileiros. Gente, não esperem milagre de curto prazo. Tá? Não é uma coisa para semana que vem, para o mês que vem. Tá? Isso é coisa para o segundo semestre. Até lá, nós vamos ficar capengas da vacina, essa é a grande verdade, porque esses 6 milhões de doses que o Butantan tem e que já distribuiu da Sinovac, da vacina chinesa, da Coronavac, né? Isso aí já vai se esgotar em breve. Né? Não temos reposição. Há um pedido de autorização, de uma autorização suplementar e temporária para a Anvisa de mais 4 milhões de doses, mas não vai resolver o nosso problema. Então, a verdade é a seguinte, tá? Estamos com dificuldade de obter as vacinas, de ter a vacina, e tão cedo não teremos. Então, a gente tem que deixar bem claro para a população. Eu assisti na distribuição das vacinas agora, essa semana, um verdadeiro circo por parte dos políticos, esperando os helicópteros chegarem na sua cidade, televisão filmando. Só faltava descer o Papai Noel e ter uma bandinha de música. Uma grande palhaçada, sabe? Eu não aceito esse tipo de político leva vantagem, que quer aparecer às custas de um problema de saúde pública, que o povo está vivendo, está preocupado, está com medo. Aí o político vai lá para tirar foto, recebendo vacina. Gente, isso é uma pouca vergonha, honesto, sinceramente. O que você pensa disso, Falcone? Eu estou errado? Eu quero que você me diga se eu estou errado. Porque eu não sei lá, cara. Eu não sei se você está errado ou está certo. Eu acho que a política,
ela tem o condão de melhorar o mundo da gente e de piorar ele também. A política, ao meu ver, ela é a arte de você transformar aquilo que não é possível no momento em alguma coisa possível daqui a pouco. Eu vejo isso com muita tristeza. Não são todos os políticos que fazem isso. Alguns fazem, já visando questões eleitoreiras. Você viu o Dória em São Paulo, viu o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Precisava fazer aquele espetáculo no Cristo Redentor? Desnecessário, né? Eu senti falta de fogos. E botar uns fogos. Faltou a bandinha, faltou o Papai Noel descer junto. Sabe? Um verdadeiro circo. Naquele momento que eles estavam fazendo aquela encenação toda, provavelmente a gente pode contabilizar do início ao fim da cerimônia quantos morreram. Não é isso? Também isso. Muita gente morreu durante aquela cerimônia. Também então, talvez fosse mais importante, por motivos humanitários, já estar vacinando alguém, ao invés de perder tempo com aquilo ali. Né? Sei que a vacina, se a pessoa está quase morrendo, você vai injetar a vacina, não vai resolver nada naquele momento ali, porque ela já está comprometida. Mas, de qualquer forma, fazendo isso em outras pessoas, a gente não repetiria aquele quadro a curto espaço de tempo. A gente já estaria agindo de forma preventiva, porque a gente tem que falar o que é verdade. A vacina não é a panaceia para tudo, não. Enquanto esse povo ficar continuando aí nessas festas malucas, não respeitar a distância como nós estamos respeitando aqui, a gente está sem máscara porque a gente está a 2 metros de distância aqui, pô. Então, se as pessoas não respeitarem isso aí, se higienizarem as mãos, né, evitarem a muvuca social, para falar o português bom e claro, vai continuar morrendo gente. Então, a vacina, segundo os especialistas, para que haja um recrudescimento, uma diminuição do avanço da pandemia, é necessário que a gente já tenha vacinado 70% da população brasileira. É o que eles chamam de imunização de rebanho. Né? Agora, aqui, até mesmo aqui em Petrópolis, a gente também viu o circo, né? O helicóptero chegou no Petropolitano, todo mundo lá esperando o helicóptero, aí foram fazer a vacinação no Trono de Fátima. Totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Eu acho que, dada a gravidade do momento, eu teria corrido mais com isso, né? Meu posicionamento, né? Mas cada um é que sabe a dificuldade que passou para estar com aquela vacina lá para distribuir e tal. Então, aquilo ali parece, às vezes, até um momento de redenção para quem se esfolou todo para ter aquilo ali. Respeito. Eu não faria, mas a gente respeita. Vou falar um pouquinho de como a mídia tem se comportado, e nós fazemos parte dela. Não, a gente tem que falar, porque vamos falar um pouquinho de como a mídia tem se comportado com relação a alguns eventos. Panis et circenses. Pão e circo. Não, por exemplo, a imprensa da grande mídia falou que até a Venezuela estava mandando oxigênio para o Brasil. Na realidade, gente, eu vou falar uma verdade aqui, nua e crua. Existe uma fábrica da White Martins, na Venezuela, e essa fábrica da White Martins, na Venezuela, que exportou oxigênio para o Brasil, para a Amazônia. Não foi Maduro que mandou oxigênio para o Brasil, nem está preocupado com o Brasil. Vamos deixar bem claro. Não, e a mídia agora criou uma expressão que eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Chamado ódio do bem. Cara, é impressionante isso, porque, olha, eu tenho... Explica para mim, por favor. Eu tenho 67 anos, eu vou fazer 68 anos, né? E vejo cada palhaçada, cada invenção, cada bobagem, uma maior do que a outra. O ódio do bem. A esquerda, historicamente, sempre foi perita em desconstruções. Né? Desconstruções de reputação, desconstruções de pessoas. Né? Lembre-se que sempre teve aqueles arquivos, né? Às vésperas das eleições, os dossiês, famosos dossiês. Né? Que aqui mesmo, em Petrópolis, já teve bastante. Já em todo o Brasil inteiro. Né? Só que agora, a mídia, insatisfeita por não estar mais na boquinha, porque o Bolsonaro cortou aquelas benesses de publicidade aos grandes veículos, né? Batem de manhã, de tarde, de noite no Bolsonaro.
no que ele tem razão e no que ele não tem razão. Se tem razão, tenta desconstruir. Se não tem razão, então é uma chuva de críticas e de coisas assim assustadoras. Até o próprio Marcelo Freixo fez uma publicação semana passada e depois retirou imediatamente, sabe? Impeachment ou morte. Que isso, cara? Um deputado federal falar isso do presidente, ou impeachment ou morte, como se fosse independência ou morte, fazendo a analogia. Tal. Eles chegaram, a esquerda chegou a um ponto que a gente sabe que ela não tem mais bandeiras, a bandeira Marielle já era, né? Ela não tem uma nova bandeira, então a bandeira dela hoje é bater no presidente, é criticar o que está aí. Agora, deixa eu dar uma palavrinha rápida, fica à vontade. Só para não perder o costume. Vai. Ele também está pedindo, não está? Pede. Esse é o problema, eu digo sempre, rapaz. Ele e a família, ele... Pedem. Pra que isso? Pedem. Ele fala demais, ele fala bota demais. o rosto de bate aqui que eu estou precisando. Pede. Esse é o problema. Não. Ele tem que falar o que é verdade, né? Não, eu votei no Bolsonaro. Não. Votei. Mas era baseado em outro projeto. O que eu estou vendo aí não foi o projeto que eu votei. Não. Na realidade, não. Na realidade, então, houve aí uma ilusão com relação ao projeto. Ele entrou e o propósito dele era acabar com a roubalheira, com a corrupção que vinha nos últimos 25 anos da esquerda no poder, desde Fernando Henrique. Né? Qual era o problema? Estancar a sangria. A prova disso é que a Petrobras, que passou de um prejuízo de 37 bilhões para um lucro de 67 bilhões. Isso no primeiro ano de governo Bolsonaro. Venderam alguns ativos também, botaram um dinheirinho nessa caixa aí também, né? Estancou a sangria. Estancou a sangria. Então, qual era o projeto do Bolsonaro? O projeto do Bolsonaro era justamente estancar a sangria, acabar com as... Ele não negociou, e isso sempre foi o esperado pelo Congresso, aquela distribuição de ministérios com os políticos, com os deputados federais e com os senadores. Por isso também são contra Bolsonaro. Eu até brinquei essa semana, ontem, aliás, para ser mais exato, eu falei, estamos há 10 dias de nos ver livre de Rodrigo Maia. Né? Porque dia 1º de fevereiro vamos ter a eleição para o novo presidente da Câmara, novo presidente do Congresso, portanto. Porque realmente... o projeto do Rodrigo também não é projeto político visando a presidência da República, também não? Olha, ele queria ser primeiro-ministro, ele já estava, isso março do ano passado, ele já estava em conchavo com o Davi Alcolumbre. Articulando. Articulando com o Davi Alcolumbre, com o Dias Toffoli, que era o presidente do STF então, né? Eles já estavam ali com Gilmar Mendes e outros mais, querendo derrubar o Bolsonaro para criar a figura do primeiro-ministro. Toffoli seria o presidente da República. Isso alguém falou ou temos algumas provas? Olha, nós temos várias provas já com relação a isso. E quem começou a desmontar esse circo, por incrível que pareça, foi o Olavo de Carvalho. Olha, gente, eu não sou olavista, vamos deixar bem claro, eu estou só vendendo o peixe da maneira como eu comprei e da maneira como eu soube que aconteceu. Existiram várias reuniões com esse propósito, tá? E no final eles não conseguiram o intento deles. Tá? E não conseguiram graças ao povo, que foi para a rua em Brasília, em São Paulo. O Olavo era o mentor do Bolsonaro e depois acabou brigando com o Bolsonaro. Olavo nunca foi mentor do Bolsonaro, a bem da verdade, sabe? O Olavo era mentor de um grupo de direita e até de filhos do Bolsonaro, mas de um grupo de estudantes que fizeram uns cursos com ele, estudantes de direita, tá? E indicou uma biblioteca de direita a algumas pessoas, para que as pessoas se ilustrassem com relação do que era o propósito da direita, o que era a direita, porque a direita passou 25 anos muito esfacelada no Brasil, e praticamente inexistente. Ninguém tinha coragem de botar a cara na frente do espelho e dizer, eu sou de direita. Isso começou no final do governo Lula, início do governo Dilma, porque ninguém aguentava mais aquilo ali. A roubalheira era muito grande. Aí começaram a aparecer as pessoas nacionalistas, e no bom sentido, diga-se de passagem, porque o nacionalismo a gente tem aí nos anos
Dos anos 30 e... Dos anos 20, anos 30 e tal. 30 até 39, o início da demonstração do poder desse nacionalismo. O que isso fez, então, né? quando eu falo nacionalismo no bom sentido, eu diria mais assim, uma posição um pouco mais conservadora. A invasão da Polônia mais em 38, liberal, socorro. Tal, né? Então, é isso aí. Mas eu queria estar te falando, então, a gente acabou desvirtuando um pouquinho com relação a essa mídia, né, que, claro, segundo você, o Bolsonaro pede para apanhar, eu também concordo que ele pede para apanhar, mas você não acha que eles estão exagerando? Porque tem assim, ó, eu vou bater em você até você não aguentar mais, para você então me pagar para parar de bater. O que eu acho que está acontecendo? Não é só isso, não. A maioria dos políticos só respeita o veículo de comunicação pelo mal que ele pode fazer para ele, não pelo bem. O que aconteceu, por exemplo, vamos citar a maior emissora de televisão do Brasil. Os caras são campeões, melhor televisão que é feita aqui, provavelmente a terceira melhor do mundo, TV Globo. Dizem que as verbas do governo federal foram encolhidas. Tiradas, não acredito não, porque de vez em quando aparece uma coisinha ou outra, né? Mas que foram tiradas, que foram reduzidas numa quantidade que deixa o pessoal meio cambeta. Porque não tem nada melhor do que você ter um anunciante que comparece ali fidedignamente, mensalmente, com as verbas publicitárias, que te ajuda a equilibrar o orçamento, não é verdade? Então, quando isso acontece, você tem que pensar uma maneira de resolver. Então, o que, na minha visão, as pessoas estão fazendo com relação ao grande veículo TV Globo? Fechar a torneira e, se a gente observar o Jornal Nacional todo dia, sente lá e faça um levantamento quantas vezes falou em Bolsonaro, quantas vezes falou nos filhos do Bolsonaro, quantas vezes falou naquelas malfadadas reuniões que acontecem, reuniões não, né? Exposições que ele tem quando ele chega ou quando ele sai lá do palácio onde ele mora lá. Alvorada, ele encontra aquelas pessoas ali na saída e aí joga as suas pérolas ali. Então, na maioria das vezes, ele depois tem que voltar a público para se desmentir ou tem que dizer que não é bem assim. Você vê o caso do Trump. Ele só faltava beijar na boca do Trump, pô. Ele não parabenizou o novo presidente assim que ele tomou posse, que ele ganhou as eleições, né? E na posse agora mandou uma carta falando de parceria, falando de amizade. Quer dizer, ele se queima demais, tendo que se retificar constantemente. Mas isso o que é? É uma queda de braço entre os veículos de comunicação, que não são mais apadrinhados pelas verbas do governo federal, e aqueles que estão a favor. Porque a gente sabe que não são todas as televisões que estão sem verba do governo federal. Tem muitas aí que são simpáticas ao governo federal e acabam contando com as benesses. E se vocês forem olhar o noticiário da TV Globo com o noticiário da TV, do SBT, Canal 11, Bandeirantes, Rede TV, vocês vão perceber que o mesmo assunto é tratado com temperaturas diferentes, né? Então, não parece que é o mesmo caso, de tão atenuado que ele é feito por aqueles canais simpáticos ao governo Bolsonaro. Isso sempre foi assim. As pessoas começam a criar dificuldade para lá no futuro vender a facilidade. Eu sei que fica muito pesado falar isso que a gente está falando, mas é a realidade. Os grandes veículos de comunicação sempre foram apadrinhados pelo governo federal, pelos governadores dos estados também. A gente tem vários exemplos. A gente tem exemplos, por exemplo, em Minas Gerais. A gente tem exemplos aqui no Rio de Janeiro, na época do Brizola. Você lembra a confusão do Brizola e TV Globo? Foi isso. E se a gente começar a desfiar a ladainha aqui, vai aparecer muito mais coisa aí. Então eu vejo dessa forma. Eu vejo que hoje você, para sustentar uma estrutura mastodôntica, como é a TV Globo, você precisa do governo federal. Porque o governo federal, o governo estadual são sempre os maiores anunciantes
dos grandes veículos de comunicação. Podem pesquisar que o que eu estou falando é verdade. Marcos, eu vou precisar pedir um breve intervalo comercial, a conversa está muito boa, mas vamos respeitar os nossos anunciantes. Serão só 2 minutos, fiquem conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com Marcos Falcone, diretor aqui da TVC, Canal 16. Marcos, a gente tem visto também ultimamente, por conta dos nossos colegas da mídia, baterem demais no Pazuello, mas baterem em excesso no Pazuello. A Rede de Sustentabilidade, o partido Rede de Sustentabilidade, inclusive entrou com uma ação no Supremo pedindo a cabeça do Pazuello. A Rede queria que o Pazuello fosse demitido pelo Bolsonaro. Aí caiu para o ministro Ricardo Lewandowski a relatoria dessa ação e o ministro Ricardo Lewandowski, hoje pela manhã, arquivou o processo da Rede, acabou com as pretensões da Rede de demissão do Pazuello. Criticam que ele é um militar que entende de logística, que a logística não está sendo boa. Ocorre que até as Forças Armadas entregaram com um dia de antecedência a distribuição total das vacinas. Essa perseguição ao governo e aos seus ministros está sendo um pouco exagerada, um pouco fora de propósito. Claro que todos nós sabemos as intenções por trás disso. Mas como é que você está vendo, na sua opinião, o trabalho do Pazuello? Eu acho que o Pazuello pode ser muito bem intencionado, mas ele é fraco para a posição que ele ocupa. Ele é general. Você falou com relação à logística, eu acho bacana. Mas uma coisa é quando uma decisão sua, ele está lá de general numa guerra, uma decisão sua mata, por exemplo, 1000 soldados. Puxa vida. Hoje, se ele toma uma decisão errada lá, ele não mata 1000, não, mata um monte. Muito mais do que isso. Então, eu acho que ele se deixa muito influenciar ali, ele está sempre sentado à direita do Bolsonaro, né? Está sempre ali naquela posição ali, fazendo tudo o que papai mandar. E é um negócio meio ruim para quem está dependendo do serviço bem feito. Eu acho que aquilo ali tinha que ser um especialista. Mas, por outro lado, sempre se falou que um prefeito precisa ter uma equipe muito boa, que um governador precisa ter uma equipe muito boa, que um ministro precisa ter uma equipe muito boa. E a equipe do Ministério da Saúde no Brasil é uma equipe de excelência. Eu não tenho dúvida, mas o maestro é ruim. São músicos ótimos, mas o maestro ruim. Você acha que o maestro influencia a tal ponto a orquestra da orquestra chegar a desafinar? O maestro, não sei se você já notou que ele fica ali com gestos esquisitos e tal. O maestro é o metrônomo de todo mundo. Ele é que dá o compasso, ele é que dá o andamento da orquestra.
E a orquestra está atravessando o ritmo aí toda hora com esse senhor como seu maestro. Eu acho muito devagar, quase parando. Você pode botar os melhores músicos do mundo, se eles forem mal gerenciados. Vamos falar um pouquinho do Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Tá? A figura. Não, ele é outro que também está sendo muito criticado, mas acontece que as pessoas não se deram conta de que houve uma inversão de viés, ou seja, buscou-se agora aproximações com países que não se tinha uma aproximação maior antes, tá? Em detrimento de pequenas repúblicas das bananas, como Cuba, Venezuela e outras mais, e algumas repúblicas africanas, que era o viés do PT, né, seus anos todos de esquerda no poder. Por conta disso, ele vem sendo muito criticado. O que você está achando do trabalho dele? Eu não tenho, assim, muita condição de julgar a parte de relacionamento exterior dele, mas ontem, por acaso, eu vi 2 baluartes aí da diplomacia brasileira dizendo que ele só fala besteira. Então, baluartes da diplomacia brasileira, vamos lá. Possivelmente diplomatas aposentados. Sim. Né, que viviam numa situação dentro do Itamaraty que não é mais a de hoje, de total prestígio, que hoje perderam totalmente o prestígio. Sim. E eu vi, por exemplo, o ex-ministro Aires Brito falando mal do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro tinha que sofrer um impeachment. Eu assisti aquele embaixador Sérgio Amaral, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, falando mal do Ernesto Araújo e tal. Gente, às vezes eu fico me perguntando, não existe um pouquinho de inveja aí também nessa situação? Porque perderam, não são mais. Hoje são embaixadores de pijama. Então, cara, é muito fácil criticar. Eu fiquei... O que eles fizeram de bom na época deles? Essa é a grande pergunta. Eu fiquei prestando atenção nas declarações do ministro e tal, e naquele momento, como eu não sou especialista nisso aí, não é o meu negócio, a gente tem que usar uma coisa que a gente recebe ao longo da vida inteira, que é a comparação lógica, que são parâmetros que você vem recebendo através da sua experiência de vida. E ele me pareceu ali tipo um saco de pipoca de micro-ondas, sabe? Ele vem gordinho assim, quando você abre ele, sai um bafo quente e tem meia dúzia de pipoquinha lá no fundo. Eu achei que as declarações dele ali foram vazias e repetindo o que o papai mandou, entendeu? Porque a gente tem os problemas que foram criados, Bolsonaro com a Embaixada da China, com os filhos do Bolsonaro, que geraram até uma resposta do embaixador da China, assim, mais grosso do que o normal, né? Falou mais grosso, falando que poderia o Brasil sentir falta dessa parceria que já vinha acontecendo há muitos e muitos anos no futuro, caso não fosse mudado o rumo dessa prosa. Então, eu acho que eles estão sendo infelizes em tentar mostrar que o caminho do mundo é o caminho do Brasil, e não é. O caminho do mundo é o caminho da conversa, é o caminho da irmandade. Eu vejo muita dificuldade a gente, apesar de sermos acho que a 5ª economia do mundo. Nona economia do mundo. Nona economia do mundo, né? Já fomos a 8ª. Já poder falar alguma coisa assim. Entendeu? Eu não sei. Tem um detalhe que eu tenho percebido. Quem está com o pirizinho na mão somos nós, não eles. Não, tem um detalhe que eu percebi aí, e venho olhando isso já há alguns meses. Os países estão mais preocupados somente consigo e com a sua população. Não estão olhando para fora das suas fronteiras. Aí, esses dias me perguntaram, o que você acha agora, o que você acha que o Brasil vai sofrer em termos de represálias agora com o novo governo do Joe Biden? Nada. Exatamente o que eu falei, absolutamente nada. Porque se você conhece um pouquinho de geopolítica, sabe que os interesses dos Estados Unidos no Brasil muito grandes, são imensos. Não?
Esse ano passado Brasil... parece que a balança comercial quase que empatou, né? A diferença não foi muito grande. Tanto do Brasil comprar produtos dos Estados Unidos, quanto dos Estados Unidos comprar produtos do Brasil. Então, gente, o negócio é o seguinte, no fundo, que vai mandar é o dinheiro. Não. Então, quando se fala assim... Em inglês fala um negócio chamado money talks, bullshit walks. Quer dizer, dinheiro que manda e as porcarias vão embora, pô. Não, Então, quer dizer, não vai alterar absolutamente nada. A imprensa está toda preocupada. Agora o Partido Democrata está no poder nos Estados Unidos. A agenda agora é meio ambiente. Vão bater no Brasil por conta da Amazônia, por conta de queimada. Vão tirar as verbas. Nada disso vai acontecer, gente. Olha, eu não tenho bola de cristal, não. Tá? Apenas eu estou falando... porque eu acho que eu tenho um pouquinho de estrada na vida. Caminho do dinheiro, observar o caminho do dinheiro. Exatamente. Então não vai mudar absolutamente nada. E os outros países, por exemplo, o que está acontecendo agora da China negar insumos para o Brasil, ou da Índia agora não ter produtos para nos fornecer. E o assunto da China também não está confirmado que negou. Está fazendo um doce, né? Talvez até seja uma dizer questão que sim, lá no final. Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos aumentar um pouquinho mais o valor disso aí. Vamos ganhar um dinheirinho. Gente, a gente sabe que é por aí mesmo, não tem outro caminho, outro viés. Mas a gente já falou. Oferta. Lei do mercado, oferta da oferta. Lei de mercado, lei da oferta e da procura. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos sair desse assunto mais pesado em termos nacionais e tal. Vamos vir aqui para o nosso quintal, que eu chamo aqui Petrópolis, né? Que é o que também nos dá uma certa preocupação, e eu digo por quê e explico. Não que esse governo seja ruim, não. Esse governo tem 21 dias, então não podemos julgá-lo ainda, não. Está se virando bem direitinho. Não, a minha preocupação é que nós estamos vivendo uma intervenção, porque é um governo tampão intervencionista, né? Ele foi um prefeito que se elegeu com apenas 6 votos, essa é a grande verdade, tá? Porque passamos por situações lamentáveis, né? Antes, durante e após as eleições. Estamos na dependência de decisões jurídicas para sabermos o que vai efetivamente acontecer. O judiciário volta agora, né? Não, 9 agora, ou 10 de fevereiro, se não me engano. Não, agora, se não me engano, dia 9, eu não sei se é 9 ou 12 de fevereiro, tem um julgamento de uma ação do Bom Tempo. Tá? Então a gente está vivendo um momento assim de crepúsculo, um momento de nebulosidade. De incertezas. Tá? Vejo um esforço muito grande. Aí eu tenho notado nos últimos 21 dias um esforço muito grande desse governo do Ingo Rames, tá? Em tentar acertar as coisas, acertar a equipe. Tá? E eu queria saber de você, que está mais próximo do governo Ingo Rames do que eu. Eu, a bem da verdade, até vou confessar para a senhora e para o senhor, eu estou há 21 dias tentando uma entrevista com o Ingo Rames e ainda não consegui. Aí o Falcone disse para mim assim, rapaz, a agenda dele está tomada. O que eu posso fazer? Não, mas você que está mais próximo do governo, como é que você está enxergando esses primeiros 21 dias? Eu sei que não é nem momento de fazer esse balanço. Eu acho que é legal. Voltando à questão da entrevista, eu acho o seguinte, eu acho que por toda a consideração que ele tem pela gente, por você e tal, ele está fazendo o que ele acha que é melhor no momento. Ele está mergulhado de cabeça naquela encrenca lá. E aquilo não é fácil, não. Tanto que ele já fez até uns pagamentos que não foram feitos no outro governo, está tentando normalizar as coisas, não sei como. Mas que ele está fazendo. E botou boas pessoas em vários cargos, reconheceu proficiência em algumas pessoas que já estavam no outro governo, não por motivos políticos, mas em alguns locais ele manteve com inteligência o titular da pasta ali naquele momento. Não deveria ter mantido, até porque é um governo tampão, do governo temporário, sim, e trocar o quadro todo e botar novas pessoas. Até as pessoas engrenarem no cargo demoraria muito. Então, essa mescla, eu acho que foi uma obrigação, não? A não ser que você bote lá um chefe que tem visão e mantenha as pessoas comandadas, que são as pessoas que realmente têm a técnica, e saibam ser comandadas no mesmo lugar. Eu acho que foi isso que eles fizeram lá. Porque a gente não consegue governar sem ter pessoas da confiança da gente nesses pontos estratégicos.
Eu acho que é muito importante saber substituir na hora certa e saber manter também aqueles que, nesse momento de dificuldade, aí, possam dar suporte. Se bem que todo mundo que está hoje trabalhando, meu ver, né, deve estar muito interessado que isso dê certo, porque torcer contra nessa hora é antipatriótico, não é uma pessoa que gosta da cidade de Petrópolis e está julgando contra o próprio gol. Eu acho isso de uma mesquinhez, burrice, calhordice, infinitesimalmente... Rapaz, eu fico até sem poder falar os adjetivos, né? Eu ia falar uma bobagem aqui, mas não posso. Então, eu acho que é de uma falta de grandeza, de uma falta de tudo com relação ao município de Petrópolis. As dificuldades estão aí, somos todos copartícipes dessa nau que navega aí, e eu gostaria que todo mundo remasse para frente, porque é um negócio difícil de você tocar, principalmente quando você não tinha o conhecimento. O que o Ingo Ramos entende de prefeitura? Nada, ele é um professor de educação física, mas é um bom gestor. Agora, ele soube colocar pessoas em pontos-chave, para que ele possa, através dessa visão de gestão, fazer as coisas andarem no compasso do possível. Porque ele não é mágico, ele não faz aparecer dinheiro. Para as coisas acontecerem, ele precisa que todo mundo compre a ideia da antecipação do IPTU, que todo mundo tente aí pagar os seus impostos atrasados, que todo mundo tenha a cabeça voltada para o lado positivo e para que todos possam produzir. Então, é o único jeito de Petrópolis andar para frente agora. Porque vamos supor que o tribunal dê ganho de causa para o Rubens Bom Tempo. O que acontece com a vida da cidade? Gerência Bernardo Rossi, gerência Ingo Rames, gerência Bernardo Rossi. Não parou tudo, algumas pessoas ficaram. Gerência Ingo Rames está tentando resolver os problemas porque a cidade não pode esperar resultado de eleições no momento. Gerência Rubens Bom Tempo, se houver, troca tudo em função dele ser uma liderança política completamente avessa ao que foi implantado no primeiro momento, que é a liderança do Bernardo. Eles falam linguagem completamente diferente. Então, não vai querer aproveitar as pessoas, vai querer substituir todo mundo. Aí é um terceiro tropeço. Tropeço número 1, 2 e 3, que é tudo de novo, começar do zero. Então, a cidade vai ficar sem produzir as coisas que ela merece e poderia fazer aí miseravelmente o quê? 1 ano, 10 meses, se eu calcular mais ou menos isso aí. Ontem, na Câmara Municipal, o vereador Mauro Peralta falou em falta de credibilidade da Câmara. O vereador Maurinho Branco, por sua vez, se levantou e fez a defesa de ex-companheiros e de alguns atuais que ainda continuam com o mandato. Com toda a razão, doutor Mauro, e com toda a razão, Maurinho Branco, que o doutor Mauro foi infeliz na metade da fala dele. O resto, perfeito. Agora, ele atingiu alguns colegas que ainda estavam ali na vigência do seu cargo. Bom, mas a minha pergunta para você é a seguinte: começaram os ânimos a se acirrarem na Câmara, ou isso aí foi apenas uma questão momentânea? Ajuste momentâneo. Primeiro, o doutor Mauro Peralta é uma pessoa muito inteligente, médico de mão cheia, uma pessoa que tem um patrimônio pessoal bem bacana. Ele está ali porque ele quer, ele está ali prestando mais um serviço à cidade de Petrópolis. Agora, ele é uma pessoa cáustica. Ele não quer saber de conversa, não, ele quer ir direto ao ponto. E, às vezes, dá umas barradas aqui, umas barradas ali, e foi o que ele fez ontem, pediu desculpa ao Maurinho Branco, que objetou com toda fineza e com toda justiça. Então, eu acho que numa casa de leis, onde você tem uma população de vereadores completamente heterogênea, isso aí são coisas que vão acontecer daqui até o final do mandato, e deveriam acontecer sempre, porque é dessa
discórdia, entre aspas, momentânea, dessa diferença de visão que nasce a luz ali. Né? Aquela diferença de caminhos, diferença de trajetos é que vai fazer com que aquela casa ache o caminho correto. Um é mais para a esquerda, outro é mais para a direita, eles vão para o caminho central ali e o resultado final é bom. Eu não posso interromper o nosso programa, ou melhor, não posso acabar o nosso programa sem te fazer uma pergunta que eu quero sentir o teu sentimento pessoal com relação a isso. Sim. Tá? Que nós já estamos ali com 40 minutos, 49 minutos para 50 minutos, temos ainda mais 10 minutos de programa. Mas eu preciso saber o teu sentimento pessoal. Deixa eu só falar uma coisinha antes. Sim. O que foi falado antes do Dr. Mauro Peralta e do Maurinho Branco, eu sei exatamente o que aconteceu, porque eu estava olhando para os dois nesse momento. Eu estava ali na galera, ali na plateia ali da Câmara. E eu achei muito interessante a civilidade com que foi tratado o assunto. Muito legal, gostei muito. Desculpa. É aquele freio de acomodação. Ué. Não. Vou dar uma pisada no freio para arrumar os bonecos. Isso assim aí. Que o pessoal falava. O freio de acomodação. Não, mas eu não posso deixar de te colocar uma questão que eu quero o teu sentimento. Claro que é impossível dar uma opinião a respeito do que eu vou te perguntar, mas o teu sentimento de futuro. Caso haja a renovação das eleições, possivelmente setembro ou outubro, caso haja a renovação das eleições, você acha que o trabalho iniciado pelo Ingo Rames, que vai ter uma continuidade de mais 6, 7, 8, 9 meses, ou vai dar a ele condições de vir também como candidato a prefeito? Olha, eu sinceramente não sei dizer o que passa na cabeça do Não, por isso que eu te Ingo. perguntei, teu sentimento. Mas o meu sentimento é o seguinte, ele está cantando pneu, está fazendo o melhor que ele pode. Pelo pouco que eu conheço o Ingo, ele deve estar dormindo pouco, ele deve estar preocupado pra caramba. Se a gente pegar o telefone agora e ligar para ele, se bobear, ele atende, porque ele está ligado em tudo. Eu acho que isso vai ser um desgaste muito grande para ele. Ele tem família, ele tem uma quantidade de relacionamentos de amizade. Então, todas essas pessoas ou vão ajudar ou vão fazer pressão, a favor ou contra. Mas ele é uma pessoa que não se deixa levar por essa pressão, pelo pouco que eu conheço. Então, só na cabeça dele é que a gente vai saber, lá no final, a hora que ele olhar para trás, ele vai fazer um balanço e vai dizer, olha, fiz bem feito até agora, vou tentar me candidatar à prefeitura. Ou então, olha para trás e olha, fiz muito bem feito até agora, mas vou deixar isso para outra pessoa, porque eu quero continuar a ser presidente da Câmara e vereador. Entendeu? Essa é a dúvida que ele vai ter na hora. Eu tenho certeza que o trabalho que vai acontecer vai ser bem feito. Isso não tem a mínima dúvida. Vão fazer um bom trabalho. Agora, você poder medir esse quantum, essa intensidade dessa vontade de ser candidato, ou voltar à tranquilidade, entre aspas, da presidência da Câmara, que já lhe é garantida e tal, no caso dele não querer tomar esse outro passo, isso aí quem vai julgar é ele. Ele vai fazer o que a gente chama de controle de danos, ele vai olhar o que já mudou na vida dele, quais são as dificuldades, se os parceiros que ele chamou para gerenciarem a cidade com ele nesse período tampão, se todo mundo se ouve bem, se todo mundo conseguiu resolver os problemas a contento e de acordo com as diretrizes dele. Se a orquestra não desafinou, eu tenho certeza que ele vai. Mas, mesmo que não desafine, ainda tem a tranquilidade lá do outro lado da presidência da casa e uma vida que ele planejou para ele. Então, uma coisa é um novo salto, que seria concorrer à prefeitura, que tem candidatos que são fortes, que vêm aí. Ou então voltar para a presidência da casa. Ele está com essa tranquilidade de escolher o que é melhor para ele em função de tudo isso que está acontecendo aí. Nesse primeiro momento de governo, você poderia afirmar ou não de que está havendo um certo rompimento político entre Ingo Rames e Bernardo Rossi? Não acho não. Não acha não? Não acho não. Eu acho que o Bernardo
é um cara inteligente. Ele não vai querer arranjar nenhum tipo de rusga agora, porque eu sinto que ele é candidato a deputado nas próximas eleições. Não é candidato a prefeito? Não é candidato a prefeito. Então, ele criar uma rusga agora, podia tirar do lado dele um excelente parceiro que seria o prefeito de Petrópolis, caso não seja validada a hipótese de Rubens Bom Tempo voltar. Eu acho que esse é o caminho. Político usa um dito antigo que eu acho que é a melhor coisa que tem para, na hora que a gente está meio apertado, a gente recorre a ele. Bom cabrito não berra. Falcone, a gente ainda tem uns minutinhos. Eu queria abrir um espaço aí para suas despedidas aos nossos telespectadores. Fique à vontade. Olha, eu fico muito feliz em estar aqui e poder falar com vocês. É a única hora que alguém me escuta, porque ninguém me escuta mais. A pessoa está com 65 anos, está velho, não pensa direito e tal. Mas, eventualmente, eu tenho uma chance dessa de vir aqui falar sobre política, ao invés de entrevistar o pessoal lá no Abrindo o Jogo. Espero que vocês gostem da entrevista dessa semana. É uma entrevista muito bacana que está rolando, uma reprise com Renato Prieto, artista, cineasta, interpretou André Luiz no filme Espírita. Cara, muito bom, espero que vocês gostem demais disso. Mas, de qualquer forma, quando eu tenho essa chance de emitir minha opinião, aí na rua um monte de gente para, gostei do que você falou. Outros falam, pô, você está perdendo teu tempo, não é por aí não, é mais à esquerda, é mais à direita. É o que deixa a gente feliz de trabalhar para a população de Petrópolis. Quando vocês ligam os canais locais e eles estão transmitindo um enlatado lá que eles compram para tapar buraco, eu acho que vocês devem ver enquanto não der vontade de né? Mas o que vocês têm que fazer, no meu ver, é olhar a programação de Petrópolis, produzida por gente de Petrópolis, falando de Petrópolis, mesmo falando bobagem igual a mim, tá? Mas que está preocupado com vocês, que está dedicando parte do tempo da sua vida a levar informação para vocês. Não é, Bernardo? É um negócio muito interessante. Por exemplo, Bernardo é uma pessoa que adora fazer o que faz. Eu, por exemplo, quase que nasci dentro de um veículo de comunicação. Desde os 13 anos eu estou no rádio. A TV vai fazer esse ano 20 anos aqui em Petrópolis. Então, são coisas que fazem com que você, telespectador, seja o patrão eterno da gente. A gente produz para vocês. Então, abaixo os enlatados, abaixo os programas produzidos fora da cidade de Petrópolis. Vamos produzir mais aqui, vamos dar empregos. E viva o Flamengo, sou flamenguista. Não vou nem falar nada do Botafogo, não, hein? Não vou, não. Eu nem vou falar do Botafogo, porque... Não vou falar, não. Nesse momento é chovendo molhado, segunda divisão, sem volta. Não, e os flamenguistas não tripudiam em cima dos seus companheiros. Não fazem isso, não. Chegamos ao final do nosso programa. Espero, de coração, que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso bate-papo aqui com o nosso diretor Marcos Falcone. Espero que a gente tenha levado até a senhora, até o senhor, a resposta a algumas expectativas e algumas dúvidas e algumas questões que a senhora e o senhor, por acaso, ainda as tinha. Eu quero novamente mandar um abraço especial ao pessoal de Três Rios e Paraíba do Sul. Quero agradecer muito o Marcos Falcone, que se dispôs a fazer esse bate-bola conosco aqui hoje, aqui no programa Bernardo Filho. Quero dizer que semana que vem teremos um novo programa, um novo convidado. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916.
Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, é aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. TVC 16. Aqui você se vê. Vem que chegou, chama todo mundo e compartilha. Vem que a gente tá mil, vem que tá